Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa nossa quarta aula, que será a última, da série que a gente iniciou aqui de 4 aulas sobre condomínio como empresa, né? Então, hoje a gente vai finalizar, né, falando de um tema muito interessante, né, dentro de uma visão sistêmica, né, que a gente vai procurar hoje entender os condomínios dentro desse contexto. E sempre lembrando aqui, um aviso importante, é que depois dessa aula, né, a gente tem, né, um guia de estudo, né, para que você possa praticar e se orientar, ter uma referência de estudo pelo qual você possa aplicar no seu ambiente condominial ou em outro ambiente que você atua, né? Embora a gente esteja focando aqui em condomínio, mas você pode fazer isso em outros contextos, né, da atividade profissional que você trabalha, ok? Ou exerce. Então, como sempre, eu vou fazer aqui o meu compartilhamento de tela, né, para que a gente possa iniciar, né, a nossa discussão. Ok? Então, eu vou colocar aqui no modo apresentação, né, preparar a minha caneta para a gente começar aqui. Então, a gente vai olhar aqui para o condomínio dentro de uma visão sistêmica, né? E aí a gente vai entender o papel do síndico como um estrategista desse ambiente coletivo, né? Então, o que que isso significa dizer, né? Aqui a gente sempre começa com uma pergunta provocativa, né? Uma pergunta de hoje é: você está apenas reagindo aos problemas do condomínio ou realmente compreende o sistema que os gera? Nesta aula, vamos transformar sua forma de enxergar a gestão condominial. Então, observe que aqui a gente tem eu vou destacar essa parte aqui, o sistema que o gera. Ou seja, qual é a origem, qual é a causa dos problemas que acontecem no ambiente condominial. Bom, agora vejamos aqui a pergunta que muda tudo dentro desse contexto: reagir ou compreender? Essa pergunta, espero que vocês reflitam muito sobre ela, da maneira como a gente gere os condomínios. A gente é mais reativo ou procura compreender, não é, os problemas do condomínio, tá? Então, o que que a gente tem hoje, né? A gente vê, né, que a maioria dos síndicos passa o dia apagando incêndios, né? Essa é uma palavra que eu venho usando muito aqui. Resolvendo conflitos pontuais, cobrando inadimplentes, lidando com reclamações. Mas se o problema não estiver nos moradores, mas na forma como você enxerga o condomínio. Que observe que aqui é uma pergunta também bastante provocativa, é que a gente olha o problema pontual, ou seja, a gente sempre procura identificar qual é a pessoa que está causando o problema. Mas a pergunta, eu vou lê-la novamente aqui, que ela é muito interessante, né? Mas e se o problema não estiver nos moradores, mas na forma como você enxerga o condomínio? Olha que pergunta muito reflexiva aqui, que muda a forma como a gente entende os condomínios, tá? Então, chegou a hora de deixar a gestão reativa para trás e assumir o papel do verdadeiro estrategista coletivo, né? Quer dizer, a gente vai procurar fazer essa correlação aqui, né, entre essas duas questões dentro desse bate-papo de hoje, tá? Bom, então, primeiramente, vamos entender aqui o que que é o pensamento sistêmico, né? Que a gente ouve muito falar, pensamento holístico, né? Pensamento integrado, olhar as coisas de forma única e integrada, né? Então, o que que é isso dentro do conceito da administração moderna? Então, ele nos ensina o quê? Que tudo está conectado. Cada problema, cada decisão, cada comportamento é parte de um sistema maior e interligado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o ambiente condominial como um todo, todos os problemas, as decisões, os comportamentos, ela é parte desse ambiente condominial. Ou seja, a gente reflete essa estrutura, a cultura, a maneira de ser das pessoas e etc, né? Então, em vez de tratar cada questão como um evento isolado, né, vou destacar essa palavra aqui, evento isolado. Por exemplo, uma divergência entre dois moradores, um problema da garagem, problema de infiltração e etc. Então, a gente sempre olha cada problema de uma forma pontual, como a gente falou. Então, é isso que a gente está chamando agora de um evento isolado. Então, o síndico sistêmico, ele enxerga o quê? Padrões e relações interdependentes. Essa mudança de perspectiva
transforma completamente a forma de gerir o condomínio. Ou seja, quando você compreende o sistema, você para de tratar sintomas e começa a resolver as causas estruturais do condomínio. Então, vejamos aqui alguns exemplos para a gente entender melhor o que a gente está falando aqui. Por exemplo, conflito entre moradores. Podem refletir falhas crônicas de comunicação ou ausência de canais claros de diálogos. Observe que a gente, às vezes, nunca se preocupa com a forma que a gente se comunica, mas a maneira da gente comunicar também pode ser o que está por trás de conflitos, né? A ausência de canais claros de diálogos, né? Por exemplo, pode ser um e-mail, ou você ter reuniões mensais para conversar com os condôminos, para ouvir as suas demandas. Então, tudo isso é importante. A gente vai olhar, né, simplesmente de uma forma pontual. A inadimplência recorrente. Ela pode sinalizar desmotivação com a gestão, falta de transparência ou desconfiança nos resultados. Isso aqui é muito importante e eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre finanças para vocês perceberem a importância da gestão financeira dentro desse contexto da comunicação e da transparência. Quer dizer, isso é importante porque às vezes o síndico ele se preocupa muito em mostrar, né, aquele balancete, a prestação de conta, tudo ali bem feito, mas aquilo muitas vezes é pouco claro para o condômino. Então aí você tem um paradoxo, né, entre a clareza da informação e a opacidade, né, para o condômino. Ele não entende o que aquilo significa. Tá? Então, muitas vezes, a inadimplência ela pode ser reflexo de um problema muito maior que está acontecendo no condomínio, mas a gente sempre vai olhar de uma forma individual. Tá? Reclamações de manutenção. Revela o quê? Ausência de processos claros, planejamento preventivo ou comunicação eficaz sobre as ações realizadas. Quer dizer, esse aqui é um problema que a gente tem que analisar, né? Quando a gente tem esses problemas. Por exemplo, se o condomínio faz a manutenção preventiva, você comunica de forma clara as ações que estão sendo tomadas para corrigir determinados problemas do condomínio. Então, veja que o problema, muitas vezes, ele não é apenas pontual, mas existe toda uma estrutura por trás desses problemas, né? Daí, então, a gente olhar o condomínio, né, como esse conjunto, né, de fatores interdependentes, mas que se correlacionam entre si. Então, todo problema isolado é, na verdade, parte de um sistema interligado. Então, observe que quando a gente olha aqui, pegando esse exemplo na inadimplência, né, qual que é o problema isolado? Os condôminos inadimplentes. Qual que é o sistema interligado? É a desmotivação com a gestão, por exemplo, a falta de transparência ou desconfiança nos resultados. Então, isso é um sistema interligado. Então, enxergar essas conexões é o primeiro passo para uma gestão transformadora. Ok? Então, exemplos práticos do cotidiano. Conflitos frequentes. Se os moradores vivem em atrito, investigue. As informações chegam a todos? Existe um canal oficial de comunicação? As decisões são transparentes, né, coletivas, envolvem o maior número de condôminos? Atraso nos pagamentos. Antes de cobrar, pergunte-se: os moradores confiam na gestão? Eles entendem para onde vai o dinheiro. A prestação de contas é clara, porque às vezes ela é clara para a gente e tecnicamente ela está perfeita, mas ela não consegue transmitir as informações que as pessoas necessitam, por quê? Porque elas não são técnicas e elas não entendem aquelas prestações de contas. Problemas recorrentes. Se a mesma reclamação aparece sempre, o problema não é pontual. Olha aqui, se a mesma reclamação aparece sempre, o problema não é pontual. Ele é o quê? Sistêmico. Faltam processos, documentação ou acompanhamento. Então, esses problemas recorrentes aqui, a gente tem que fazer uma reflexão profunda sobre eles. Por exemplo, um problema recorrente aqui, ó. Moradores vivem em atrito. Se isso aqui é um problema recorrente, então você já começa a perceber que ele não é pontual. Então você vai fazer o quê? Investigar. As informações chegam a todos? Existe um canal oficial? As decisões são transparentes? Então, observe que você começa a refletir sobre as causas, ou seja, sobre o que está gerando este problema. Bom, o síndico sistêmico não culpa morador. Quando você para de culpar as pessoas e começa a investigar as estruturas,
transforma problemas crônicos em oportunidades de melhoria sustentável. Quer dizer, você vai buscar uma solução de consenso, uma solução coletiva, se envolver mais pessoas. O síndico tradicional, o que é que ele faz? Ele reage, pune, cobra, reclama, não é? É isso que muitas vezes a gente vê. O síndico sistêmico, que a gente está diferenciando aqui, ele busca o quê? As causas estruturais. Analisa padrões e redesenha o quê? Processos. Tá? Então, isso, por exemplo, você pode ter na portaria, tá? Problemas recorrentes de reclamação com relação ao atendimento, por exemplo, ou à entrega de correspondências que vão de formas erradas, por exemplo. Então, qual que é o problema que está por trás desse processo? Você não vai olhar e culpar simplesmente o quê? O porteiro ou a porteira, por exemplo, se for num edifício residencial, por exemplo. Mas você vai investigar o quê? O que que está por trás, ou seja, quais são as causas daquele problema. Elas são estruturais. Então, o que que você vai ver? Se você identifica, às vezes você pode identificar o quê? Que os processos não estão o quê? Efetivos. Então, você vai o quê? Redesenhar esses processos. Porque, às vezes, a falha pode estar o quê? Nos processos. Essa mudança de mentalidade é a diferença entre gestão reativa e gestão estratégica. Observe que vocês, espero que vocês tenham percebido, que quando a gente fala de gestão sistêmica, você está olhando exatamente o que? Para a gestão estratégica. Então, a gestão estratégica, ela está relacionada com essa visão sistêmica. Olha que coisa interessante a gente começar a pensar sobre isso. Como o pensamento sistêmico melhora as suas decisões? A primeira é que você prioriza os dados, não opiniões. Decisões baseadas em evidências, histórico e análise crítica, não em achismos ou pressões momentâneas que muitas vezes o síndico sofre no seu dia a dia da gestão. Enxerga interdependências. Compreende que cada ação gera consequências em outras áreas. Uma mudança no regulamento afeta a convivência. Isso aqui é muito importante entender esse pensamento sistêmico. Então, a mudança no regulamento, ela afeta a convivência, a comunicação e até a inadimplência. Então, a forma, né, como a gente vai trabalhar essas questões, a gente tem que entender muito bem essa realidade condominial para poder fazer mudanças até nos regulamentos internos. Construção de soluções sustentáveis, tá? Então, em vez de apagar incêndios, cria sistemas que previnem problemas antes que eles comecem. Olha que coisa fantástica quando a gente trabalha dentro de uma visão estratégica ou sistêmica. Então, essa visão transforma o síndico o quê? Em um verdadeiro estrategista coletivo. E ele não está agora pensando de forma pontual, mas simplesmente nas estruturas que geram o problema, de tal maneira que você beneficie o que? O coletivo. Então, essa é uma grande diferença. Então, a gente tem aqui um aspecto muito legal da gente ver, e quando a gente trabalha, né, com essas questões que a gente está discutindo aqui de visão sistêmica, né, a, observe que a gente vai muito além, né? Eu coloquei aqui de administrar boletos, por exemplo, né? Você como um líder, né? Dentro desse contexto aqui, quer dizer, o líder transformador não se limita a tarefas operacionais. Ele guia pessoas e processos, inspira mudanças, cria cultura de cooperação e constrói um ambiente onde todos se sentem parte do coletivo. Observe que isso aqui é muito importante. E aí você percebe o que a gente vem sempre chamando a atenção aqui, é essa correlação da forma da gente gerir o condomínio. Ele não pode ser gerido de uma forma amadora, em que a gente está ali só para ficar fazendo aquelas coisas pontuais. Não, não se trata disso. Mas você, como a gente observa aqui, guia pessoas e processos. Você inspira mudança, cria cultura de cooperação e constrói um ambiente onde todos se sentem o quê? Parte do coletivo. Ele entende que seu papel é educar, engajar e mobilizar. Não apenas controlar e cobrar. Observe que essa parte aqui, se você analisa bem,
é a mesma do ambiente empresarial. O novo papel do líder, seja um líder condominial ou empresarial moderno, ele está aqui, ó, educa, engaja e mobiliza. Esse é o novo papel da liderança. Então, quando você entende o sistema, você muda o quê? O jogo, como você está observando aqui. Então, por exemplo, a gestão reativa, fazendo aqui uma síntese. Apaga incêndio, reage a crises, culpa moradores, repete os mesmos erros. Gestão sistêmica, investiga causas, que a gente chamou a atenção isso aqui, previne problemas, redesenha processos, constrói soluções duradouras. Então veja que a diferença aqui, ela é gritante, ela é grande. Tá? O papel do síndico, ele tem que ser o quê? Redesenhado. E a gestão transformadora inspira pessoas, cria cultura de pertencimento que ao ambiente em que você está, fortalece a comunidade e deixa o quê? Um legado. Né? Então, essa é uma gestão transformadora. Quando você compreende o condomínio como um sistema vivo e interligado, você deixa de reagir e passa a construir. Quer dizer, é uma nova forma de você pensar o condomínio. Quais os próximos passos para a sua jornada? Então, agora que você entende a importância do pensamento sistêmico e da visão estratégica, é hora de dar o próximo passo. Aprender o que? A comunicar. Então, isso aqui é importante, que todo mundo fala, mas pouca gente pratica. Aprender a comunicar, engajar e inspirar pessoas. Porque gestão eficaz não acontece sozinha. Ela acontece quando você conecta processos, pessoas e propósitos. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma visão empresarial, mas é também aplicável nos condomínios, como você pode perceber aqui. Continue evoluindo sua liderança condominial. No próximo ciclo de vídeo, vamos explorar as habilidades essenciais de comunicação e engajamento que todo síndico transformador precisa dominar. Então, a minha dica final: comece hoje mesmo, né, mapeando o problema recorrente no seu condomínio. Pergunte-se qual sistema está gerando este problema. Essa pergunta simples pode revelar soluções que você nunca imaginou. Portanto, eu chamo a atenção aqui da gente refletir, de pensar sobre os problemas e não pensar as coisas de uma forma superficial, sem aprofundamento. Isso não leva a nada. Só leva o quê? A mais desgaste, má gestão, má resultados, críticas e conflitos. Portanto, seja um síndico que pensa, que reflete, que estuda e que procura o conhecimento constantemente. Finalizando, né, aqui minha apresentação final. Eu sou Albélio Dias, sou professor, escritor e gestor condominial há mais de 30 anos, né? Eu contato e sou autor desses dois livros que vocês estão vendo aqui, né? Foi um prazer, né, estar aqui com vocês nessa jornada, né, que foi muito gratificante, né, ter esses quatro encontros aqui. E não deixe, né, de acompanhar, de praticar, estudando o nosso guia de estudo, que é fundamental para que você possa aplicar esses conhecimentos, embora de uma forma rápida e curta, mas você pode praticar no dia a dia, desde que você tenha interesse e queira ser um síndico que transforme o ambiente pelo qual você gere. Tá? Um grande abraço a todos, né? E até o nosso próximo encontro.